Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Radar Militar. Hoje, vamos explorar uma questão que tem sido discutida em círculos militares e políticos. Quem é, de fato, a maior potência militar no Oriente Médio, Israel ou Irã? Quando se fala em comparações militares entre nações, muitas vezes a conversa descamba para um jogo simplificado, quase como um super trunfo da vida real. É como pegar um conjunto de cartas e começar a jogar, onde cada número parece contar mais do que as histórias que estão por trás deles. No entanto, é preciso entender que essas comparações são muito mais do que números. Elas envolvem estratégias complexas, contextos históricos e geopolíticos que não podem ser capturados em uma simples tabela. Imagine um artista pintando um quadro. Cada cor e cada pincelada contam uma parte da história que vai muito além do que se vê à primeira vista. Um exemplo prático para ilustrar essa complexidade é pensar na força aérea de um país. Não se trata apenas de contar quantas aeronaves existem, mas sim de analisar suas capacidades tecnológicas, os treinamentos dos pilotos e a logística envolvida. Vamos pensar, por exemplo, em um país com muitas aeronaves, mas que não tem treinamento adequado para seus pilotos. Esse país pode não ser uma ameaça real em um confronto. Assim, ao analisarmos a força de uma nação, devemos nos perguntar: o que esses números realmente significam no campo de batalha? Portanto, ao nos debruçarmos sobre as capacidades militares de Israel e Irã, é fundamental lembrar que estamos lidando com um quebra-cabeça complexo. Os números podem nos dar uma ideia, mas não contam toda a história. É como ler um livro sem entender a narrativa completa. E nesse contexto, a próxima etapa é olhar para a força militar de cada nação, começando por suas tropas e a organização de suas forças armadas. Ao examinar as forças armadas de Israel e Irã, a primeira coisa que se destaca é a diferença nos números e na estrutura. O Irã, com sua impressionante força militar, conta com mais de 600 mil combatentes ativos e uma reserva robusta de cerca de 350 mil homens. Isso, à primeira vista, dá ao Irã uma vantagem numérica significativa, mas aqui entra a complexidade da comparação. Israel, por outro lado, tem uma força ativa de aproximadamente 170 mil soldados, mas compensa com quase meio milhão de reservistas. Essa estrutura permite que Israel mobilize rapidamente um grande número de tropas em caso de necessidade, uma flexibilidade que pode ser um diferencial em um cenário de conflito. A dinâmica entre as forças não se resume apenas ao número de soldados. A qualidade e a formação das tropas são igualmente importantes. O exército de Israel, conhecido por seu treinamento rigoroso e táticas de combate avançadas, possui um histórico de eficácia em confrontos diretos. Um exemplo claro disso foi a Guerra dos 6 Dias em 1967, onde Israel conseguiu uma vitória rápida e decisiva, mesmo enfrentando forças numericamente superiores. Isso ilustra que a formação e a experiência no campo de batalha podem muitas vezes superar a vantagem numérica. Com essas diferenças em mente, ao analisarmos a estrutura militar, é crucial observar não apenas as quantidades, mas também como cada país se prepara para a guerra. As capacidades de mobilização, a qualidade do treinamento e as táticas utilizadas definem muito mais do que apenas números frios. Agora, vamos nos aprofundar nos equipamentos e tecnologias utilizadas por ambos os países, pois isso pode ser o fator determinante em um conflito. Ao abordar os equipamentos e tecnologias militares de Israel e Irã, é fundamental reconhecer que, enquanto o Irã pode ostentar números impressionantes, Israel frequentemente se destaca pela qualidade e inovação de seu arsenal. O Irã, por exemplo, possui cerca de 500 blindados pesados, predominantemente modelos soviéticos como o T-72, que, embora sejam robustos, não possuem a modernidade e as capacidades táticas dos blindados israelenses. Em contrapartida, Israel opera em torno de 400 Merkava Mark IV, um tanque de guerra altamente avançado, projetado com tecnologia de ponta que inclui sistemas de defesa ativos, como o Trophy, que intercepta mísseis antitanque. Além dos blindados, a comparação se estende para os veículos de combate. Ambos os países possuem um número semelhante de cerca de 1.300 veículos de combate, mas a tecnologia utilizada por Israel dá a eles uma vantagem crucial. Os veículos israelenses, como o Eitan e o Namir, estão equipados com sistemas de defesa ativos, aumentando suas chances de sobrevivência em campo.
Isso é especialmente relevante em um cenário onde a tecnologia pode ser o divisor de águas em uma batalha. Uma demonstração disso é a Guerra de Gaza, onde as forças de Israel usaram veículos modernos para realizar operações de combate em áreas urbanas de maneira eficaz. No campo da aviação, Israel mais uma vez se destaca com uma frota composta por cerca de 350 aeronaves de combate, incluindo modelos como o F-35, que não apenas são tecnologicamente avançados, mas também adaptados às necessidades específicas de combate de Israel. O Irã, em contrapartida, tem aproximadamente 300 aeronaves, mas a maioria é obsoleta, o que limita suas capacidades de ataque aéreo. Essa diferença não é apenas uma questão de números, mas de estratégia e adaptabilidade em um cenário de conflito. Com essas variáveis em mente, é essencial explorar as capacidades navais e as defesas antiaéreas de ambos os países, pois essas também podem impactar diretamente os resultados de um confronto. Ao considerar o poder aéreo e as defesas antiaéreas de Israel e Irã, fica claro que a superioridade tecnológica desempenha um papel crucial em um potencial conflito. Israel não apenas possui uma frota de aeronaves de combate mais moderna, mas também é conhecido por seus sistemas de defesa aérea sofisticados, como o Iron Dome e o sistema Arrow. O Iron Dome, por exemplo, foi projetado para interceptar foguetes de curto alcance, enquanto o Arrow lida com mísseis balísticos, oferecendo uma camada de proteção robusta para a população e as infraestruturas críticas de Israel. Essa capacidade de defesa é um pilar central da segurança nacional israelense, permitindo que o país reaja rapidamente a qualquer ameaça aérea. Em contraste, o Irã, embora tenha uma quantidade significativa de mísseis balísticos e drones, enfrenta desafios com suas defesas aéreas, que são baseadas em sistemas soviéticos mais antigos, como o S-300 e o S-200. Esses sistemas, embora possam oferecer alguma defesa, não se comparam à precisão e eficácia dos sistemas israelenses. Por exemplo, um ataque em larga escala pode ser significativamente reduzido em suas consequências se a defesa aérea do país for capaz de neutralizar as ameaças antes que atinjam seus alvos. Portanto, em um cenário de guerra, a capacidade de Israel de realizar ataques aéreos cirúrgicos, enquanto se protege de ataques inimigos, torna-se um fator decisivo. A dinâmica entre a ofensiva e a defensiva nesta comparação é intrigante. Israel, com sua tecnologia de ponta, não só é capaz de proteger seu espaço aéreo, mas também de conduzir operações de ataque que podem atingir alvos críticos do Irã. Por outro lado, o Irã, com seus mísseis balísticos e drones, tem o potencial de causar danos substanciais a alvos civis e militares israelenses. A interseção entre essas capacidades irá definir como um conflito poderia se desenrolar, levando à necessidade de considerar a próxima área crítica, as capacidades navais de cada nação. Quando falamos sobre a capacidade naval de Israel e Irã, é preciso considerar não apenas o número de embarcações, mas também suas funções e tecnologias envolvidas. O Irã ostenta uma frota maior em termos de quantidade, mas a maior parte de suas embarcações são lanchas rápidas e patrulhas, mais adequadas para operações costeiras e de fiscalização. Por outro lado, esses navios, embora numericamente superiores, não têm a versatilidade e o poder de fogo que embarcações maiores e mais sofisticadas poderiam proporcionar em um conflito em alto mar. A estratégia do Irã parece se concentrar em guerrilha naval, onde a velocidade e o número podem compensar a falta de grandes navios de guerra. Em contrapartida, Israel opera com um número menor de embarcações, mas se destaca por suas capacidades tecnológicas e pela potência de fogo. Os submarinos israelenses, por exemplo, são conhecidos por serem de classe avançada, capazes de realizar missões discretas e de ataque a alvos em terra. Essa combinação de tecnologia de ponta e treinamento rigoroso torna a marinha israelense uma força a ser respeitada, capaz de atuar em águas internacionais e realizar operações secretas. Essa superioridade tecnológica é um elemento fundamental da estratégia de defesa de Israel, permitindo-lhe projetar poder em regiões conturbadas. A guerra naval, como qualquer outro tipo de conflito, não se limita apenas à quantidade, mas à estratégia e ao uso eficaz das capacidades disponíveis. Embora o Irã possa ter uma maior presença numérica, a eficácia e a qualidade da força naval de Israel colocam-no em uma posição vantajosa. As operações em alto mar, aliadas ao uso de submarinos e sistemas de defesa avançados, demonstram que a Marinha de Israel pode não apenas proteger seu litoral,
mas também ser um ator decisivo em um possível conflito com o Irã. À medida que as táticas e as capacidades navais se entrelaçam, é importante considerar o papel das capacidades cibernéticas e de inteligência que podem influenciar o resultado de um confronto, o que nos leva ao próximo tópico. Quando analisamos os sistemas de defesa de Israel e Irã, fica claro que a maior potência israelense se destaca por sua tecnologia avançada. O famoso Iron Dome, por exemplo, é um sistema de defesa aérea que intercepta foguetes de curto alcance, proporcionando uma proteção quase inigualável às cidades israelenses. Esse sistema não só demonstra a capacidade defensiva de Israel, mas também o investimento em tecnologias que salvaguardam sua população. Com isso, Israel consegue criar um escudo protetor em torno de suas principais cidades, minimizando o impacto de ataques e aumentando a confiança da população em sua segurança. Além disso, Israel investe pesadamente em inteligência militar, o que permite a antecipação de ameaças e a realização de operações cirúrgicas contra alvos estratégicos. O serviço de inteligência israelense, o Mossad, é renomado mundialmente por sua eficácia em obter informações críticas. Essa vantagem permite que Israel, mesmo com um número menor de tropas, consiga identificar e neutralizar ameaças antes que se tornem um problema. Por exemplo, a operação de eliminação de alvos iranianos em locais estratégicos é uma prática que ilustra essa capacidade de agir de forma precisa e pontual, sem comprometer a segurança geral do país. Por outro lado, o Irã se apoia em sistemas de defesa mais antigos, como o S-200 e S-300, que, embora possam oferecer alguma proteção, não se comparam à tecnologia moderna de Israel. Essa defasagem tecnológica torna o Irã vulnerável em um cenário de guerra, onde a capacidade de interceptação de mísseis é crucial. Além disso, a falta de um sistema de inteligência militar tão robusto quanto o de Israel pode levar a um atraso na resposta a ataques, resultando em consequências desastrosas. A guerra moderna não é apenas uma questão de força bruta, a combinação de tecnologia, informação e estratégia desempenha um papel vital, o que nos leva a refletir sobre a importância da guerra cibernética e suas implicações. Tópico 7. Potencial de conflito. Quando pensamos no potencial de um conflito direto entre Israel e Irã, é impossível ignorar a complexidade do cenário geopolítico atual. Israel, como a maior potência militar da região, possui um arsenal que inclui tecnologia de ponta e um exército bem treinado, o que lhe confere uma vantagem estratégica significativa. O uso de drones e mísseis guiados é uma parte essencial da estratégia militar israelense, permitindo que eles realizem ataques precisos a longas distâncias. Essa capacidade de projetar força além de suas fronteiras é um fator desestabilizador, não apenas para o Irã, mas para toda a região do Oriente Médio. O Irã, por sua vez, apesar de sua vantagem numérica, enfrenta limitações sérias em sua capacidade de executar operações de guerra moderna. Seu arsenal, embora substancial, é frequentemente datado, e a maioria de suas táticas é baseada em ataques não convencionais e guerrilha. O país também aposta em estratégias de proxy, utilizando grupos aliados em regiões como o Líbano e a Síria para criar um cinturão de influência ao redor de Israel. Esse jogo de xadrez geopolítico é intenso e pode levar a um conflito aberto, especialmente se as tensões continuarem a aumentar, com ambos os lados buscando expandir sua influência. A interdependência das nações na região torna a possibilidade de um conflito ainda mais delicada. Qualquer ato de agressão de um lado pode rapidamente escalar, envolvendo outros países, criando um efeito dominó de desestabilização. Por exemplo, se o Irã decidir atacar Israel, é provável que outros aliados regionais se envolvam, aumentando a complexidade do conflito. A guerra moderna exige uma análise cuidadosa das repercussões, onde as ações de um único país podem ter um impacto global, reforçando a necessidade de diplomacia e negociação, mesmo em meio a um clima de hostilidade.